Graça e paz a todos que me ouvem. Hoje eu estava meditando em alguns textos bíblicos e eles falavam sobre capa. Capa, igual do Superman, de capa colocada nas costas. E como a palavra de Deus, nós cremos que ela é para nossa instrução, toda ela, eu quis então, me instigou a curiosidade, o que a capa pode nos ensinar? Então vem comigo, vamos falar sobre isso hoje. Vamos lá. No livro de 1 Reis 19, fala sobre Elias e Eliseu, né? E conta a história, e nessa história existe a capa. E também Marcos 10 fala sobre o cego Bartimeu, e também consta esse elemento que é a capa. E aí, meditando sobre isso, eu gostaria de chamar atenção para alguns pontos. O cego Bartimeu, ele usava uma capa que era um uniforme que a prefeitura, que o governo dava para aqueles que precisavam mendigar. Então o cego Bartimeu usava uma capa que toda a sociedade, ao olhar, poderia então ofertar-lhe esmolas, porque ele era reconhecidamente um mendigo, né? Ele precisava da esmola. E aí eu fico pensando, né? Aí quando Jesus o chamou, imediatamente ele lançou fora a sua capa. E Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? E ele que eu veja, né? Que eu enxergue. Então, essa capa nesse cenário do cego Bartimeu significa que ele vivia de esmolas, mas que quando Cristo o chamou, ele então deixou a capa de mendigo, né? E aí passou a enxergar, ele era um cego. Nós podemos entender as pessoas que ainda não têm Cristo, né? Porque ele foi convidado para ir até Jesus Cristo. Então, as pessoas que ainda não conhecem a Cristo, que ainda não têm um relacionamento com Cristo, com Jesus Cristo, essas pessoas são cegas e mendigas, vivendo de esmolas, né? Então, quantos de nós, né, hoje vivemos de esmolas, com a esmola que o álcool oferece por alguns momentos de relaxamento, né? Alguns momentos anti-estresse, a esmola que um remédio, né, que ajuda a dormir, um calmante, um remédio psiquiátrico que pode nos trazer ali alguns momentos de controle emocional, a esmola de um relacionamento abusivo, a esmola de poucos momentos de alegria que o mundo oferece, poucos momentos de diversão, poucos momentos de paz, né? Quantos de nós vivemos essa esmola que precisamos então tirar essa capa de Bartimeu, do cego Bartimeu, de pedinte e irmos até Jesus e seguirmos a ele após essa cegueira, né? Nós sermos curados dessa cegueira, como o exemplo do ex-cego Bartimeu, que então seguiu a Jesus Cristo. E aí parar de viver de esmolas, né? Receber a plenitude. Também lá em Elias, né, a capa dele, ele estava lá escondido de Deus, né, escondido, se isso é possível, dentro daquela caverna, né, e aí toda aquela manifestação da natureza, do terremoto, dos ventos que partiam os montes, e Deus não estava nisso, né, nesse barulho, nessa bagunça, até que ele ouviu então uma voz, um murmúrio, e aí uma calmaria, então ele ouviu Deus ali e imediatamente ele cobriu o seu rosto com a sua capa. Então, quantos de nós que já temos a Jesus Cristo, né, que já conhecemos, que já não somos mais cegos como o ex-cego Bartimeu e que a gente se esconde atrás de um ministério, que a gente se esconde atrás de um dom que o Espírito Santo deu a nós, né? E a gente começa a viver uma religiosidade de o que Elias fez quando Deus falou: o que tá fazendo aqui, Elias? Né? Tipo, claramente ele não estava no lugar onde Deus mandou que ele estivesse, né?
E aí ele reclama, né? O povo que não se converte, o povo se dobrou diante de Baal, e agora só fiquei eu, tô sozinho, tô carregando nas costas esse ministério, tô carregando essa igreja nas costas. Porque se não sou eu, agora eu quero que... Ele com medo de Jezabel matar, depois pedindo a morte. Na verdade, ele tava com medo do fracasso, né? Porque se ele quisesse morrer mesmo, ficasse lá que Jezabel matava ele no outro dia, né? Ela diz que no outro dia, naquele mesmo horário, ele já estaria morto, como ele fez com os profetas dela. Então, assim, ele não é que ele queria morrer. Na verdade, ele não queria era enfrentar o fracasso, porque ele matou os profetas e ele sabia que não foi ele, né? Que foi o poder de Deus que fez aquilo, mas que no outro dia ele morreria por Jezabel, ou seja, então eu não tenho poder nenhum, eu vou morrer, eu vou fracassar, né? Quantos de nós estamos escondidos atrás, então, dessa capa que, no caso dele, simbolizava uma autoridade espiritual, uma presença do Espírito Santo na vida dele, e aí a gente se perde nisso e ficamos, então, escondendo o nosso rosto diante de Deus, porque nós estamos vivendo esse medo do fracasso espiritual, de ministério, né? Numa religiosidade que realmente nos leva ao fracasso. E também Eliseu, né? Que aí Eliseu vivendo com Elias, então aprendendo, porque depois disso Elias obedeceu a Deus, né? Foi consagrar o seu sucessor, que seria Eliseu, e aí Elias jogou a capa sobre Eliseu, e Eliseu imediatamente deixou a sua vida de lavrador e foi então seguir a Elias para aprender o ofício de profeta, o chamado, respondeu o chamado, né? Então aquela capa que convidou Eliseu ao seu ministério, convidou Eliseu ao poder, a presença do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, que o motivou a deixar tudo, né, a sua família, deixar o seu ofício, deixar os bois lá, a lavoura, e então responder ao chamado do Espírito Santo, né? E aí ele ficou tão maravilhado vivendo com Elias e aprendendo a servir a Deus que quando Elias falou, o que você quer? Ele falou, quero uma porção dobrada do seu espírito, né? Do Espírito de Deus que está sobre você. E aí, então, Elias falou, nossa, coisa difícil me pediste, né? Porque ele não tinha esse poder. E então, ele disse que se fosse da vontade do Senhor, ele receberia aquela porção dobrada. E aí, a gente sabe que ele recebeu, né? Porque ele viu Elias sendo levado, então. E aí, aquela capa que ele recebeu de Elias, né? Quando Elias subiu, a capa caiu sobre ele. Essa capa que ele recebeu, era a porção dobrada que Deus deu a ele, né? Uma porção dobrada do Espírito de Deus. E ali ele abriu as águas para ele atravessar, né? Então, essa capa de Eliseu que seria o nosso alvo, né, espiritual, que a gente possa então entender, porque a capa nada mais hoje, nos dias de hoje, o que as pessoas veem em nós, quem é que nós somos diante da sociedade. Nós somos o cego Bartimeu que carece de esmola do mundo para viver pequenos momentos de refrigério. Nós somos o religioso naquele momento específico da vida de Elias, que nós estamos achando que o ministério, o chamado, o servir a Deus é um fardo porque nós não estamos vendo resultados, e não é pra gente ver mesmo, quem tem que ver os resultados é Deus, porque a glória total é dele, e o poder é dele, e a vontade é dele, e ele é soberano. Ou nós estamos como, o mundo está nos vendo como Eliseu, querendo uma porção dobrada, não para que a gente seja mais ou maior, mas para que a gente seja mais capacitado a servir no reino de Deus, a servir no reino de Deus. É importante esse entendimento. A porção dobrada do Espírito de Deus não nos torna maior que Elias, mas sim mais servos no reino de Deus. Medite nisso. Quem é você? Qual é a sua capa? Em nome de Jesus.